pessoal, aqui é o Misael Reis, alegria? Aqui é Everton Alves, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Antes de iniciarmos este episódio, gostaríamos de compartilhar uma novidade com você que é nosso ouvinte. A partir de agora, os links relacionados a cada episódio, que antes eram publicados apenas no Twitter e YouTube, também estarão disponíveis no Spotify, Google Podcasts, Castbox e Apple Podcasts. Isso vale inclusive para os episódios lançados anteriormente. Recado dado, agora vamos ao episódio. Hoje falaremos sobre um assunto que já discutimos em episódios passados, é o futebol. Já ouviu a frase futebol muito mais que o esporte ou futebol muito além das quatro linhas? Nesse episódio iremos abordar duas histórias de como o futebol mudou vidas fora de campo. Você acha que o futebol se restringe a apenas uma competição realizada dentro de quatro linhas? Saiba que o futebol vai muito além. O futebol carrega consigo um incrível poder transformador, e é o que iremos relatar nessas histórias. Você sabia que o futebol já interrompeu uma guerra por influência de um jogador? A história se passa na África, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Didier Drogba estava à frente da seleção da Costa do Marfim para uma classificação até então inédita, e precisava vencer a equipe do Sudão e torcer para o Camarões não vencer o Egito. A seleção da Costa do Marfim contava com outros nomes, hoje conhecidos como Kolo Touré, Emmanuel Eboe e Yaya Touré. No entanto, enquanto as estrelas do futebol da Costa do Marfim estavam à beira da história, em casa o país oscilava à beira de algo sombrio. Uma guerra civil iniciada em 2002 dividiu o país. De um lado, o governo do presidente Laurent Gbagbo, controlando o sul, e do outro lado uma facção rebelde conhecida como as Novas Forças da Costa do Marfim, liderada por Guillaume Soro, controlando o norte. A partida de Camarões contra o Egito e a partida da Costa do Marfim contra o Sudão foram disputadas simultaneamente. Costa do Marfim foi melhor em toda a partida e venceu por 3-1. Ao final do apito, os jogadores se reuniram no meio do campo para acompanhar pela rádio a outra partida que estava empatada. Porém, aos 42 minutos do segundo tempo, foi marcado pênalti para o Camarões. Se esse pênalti fosse convertido, Camarões estaria classificado para a Copa do Mundo e Costa do Marfim estaria fora. Para cada história de desgosto, deve haver uma de alegria, pois o pênalti cobrado por Pierre Homem bateu na trave esquerda e saiu para fora. Os jogadores camaroneses reuniram-se na área de grande penalidade, aturdidos e desanimados, enquanto do outro lado do continente, a Costa do Marfim entrou em erupção. Pela primeira vez em sua história, eles iriam competir no mais alto nível do futebol internacional. Apesar de todo o drama futebolístico de tirar o fôlego naquela noite, o evento mais significativo não havia ocorrido dentro de campo, mas sim no vestiário do estádio Al-Merrikh, palco do jogo entre Costa do Marfim e Sudão. Uma oração pós-jogo liderada por Drogba havia se tornado uma espécie de ritual, mas dessa vez a oração teria um tom diferente. Com o desenrolar das comemorações, uma câmera de TV foi convidada a acessar o vestiário, o qual gravou os jogadores se abraçando e Drogba discursando as seguintes palavras: Homens e mulheres da Costa do Marfim, do norte, do sul, do leste e do oeste. Provamos hoje que todos os marfinenses podem coexistir e jogar juntos com um objetivo em comum. Prometemos que as celebrações iriam unir as pessoas. Hoje imploramos de joelhos. O único país da África com tantas riquezas não deve sucumbir à guerra. Por favor, abaixem as armas e façam eleições. O link para o vídeo desse discurso está na descrição do episódio. Algo estava se mexendo na Costa do Marfim, e nas semanas e meses seguintes veria uma mudança dramática. O vídeo foi reproduzido implacavelmente na televisão, como se a força da exposição na mídia pudesse ser suficiente para promover uma mudança. E a mudança se seguiu. Ambos os lados se aproximaram na mesa de negociações e um cessar-fogo foi finalmente assinado. Essa história é muito cativante, pois demonstrou para o povo marfinense que, apesar de suas diferenças étnicas e religiosas, todos fazem parte de uma só nação e que as guerras civis no país só trazem assolação e destruição. O Drogba, peça fundamental nesse cessar-fogo, se tornou embaixador da boa vontade da ONU e mostrou que era um monstro no bom sentido, dentro e fora de campo. Mas bons exemplos voltados ao futebol, a gente não precisa procurar muito longe. A próxima história que contaremos é daqui do Brasil e foi uma história ganhadora do prêmio FIFA Fan Award em 2019. Exatamente. Para ser mais exato, a história se passa no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Os personagens são a mãe Silvia Greco e seu filho Nicolas Greco. Hoje eles estão bastante conhecidos pelo fato de terem ganhado o prêmio FIFA Fan Award em 2019. Mas a história se iniciou muitos anos antes, no ano de 2007, no hospital de Mauá, na Grande São Paulo, quando eles se encontraram pela primeira vez. Silvia Greco tinha apenas uma filha, o nome dela é Marjorie.
estava decidida que queria aumentar a sua família. Foi aí que ela se inscreveu na Vara da Infância de Mauá. E após 7 meses aguardando, ela recebeu o convite para adotar uma criança de 4 meses que já havia sido recusada por outras 12 famílias. O bebê tinha nascido com apenas 500 gramas, deficiente visual e era fruto de uma gestação de apenas 5 meses que foi interrompida por uma tentativa de aborto. Quando Silvia Greco viu a criança pela primeira vez, logo se apaixonou e seu coração já dizia que ele teria que ser seu filho. A própria Silvia, em uma entrevista, disse o seguinte: quando cheguei ao hospital, o médico trouxe o Nicolas e o colocou no meu colo. Tive a certeza absoluta que seria meu filho. Eu digo que com minha filha eu cortei o cordão umbilical, mas com o Nicolas nós amarramos o coração. Silvia conseguiu a tutela de Nicolas e os dois se tornaram inseparáveis. Quando Nicolas tinha apenas 5 anos, foi diagnosticado com leve autismo, mas o fato não o impediu de ir aos estádios para torcer para o seu time do coração e também o time do coração de sua mãe, o Palmeiras. O primeiro jogo que foram juntos foi uma partida disputada contra o São Caetano, no dia 4 de março de 2012, pelo Campeonato Paulista, no estádio do Pacaembu. Na ocasião, o jogo terminou empatado por 0-0. Mas para a família Greco foi o início de uma grande vitória. Na partida, para Nicolas entender o que se passava no jogo, foi levado consigo um rádio, mas ele retirava os fones porque queria ouvir e sentir a vibração da torcida. Então, Silvia tomou o papel de narradora e começou a explicar cada lance do jogo diante da reação da torcida. Foi assim durante 7 anos, até ganhar a repercussão por serem notados por radialistas e narradores televisivos. A Silvia deu um lindo exemplo de humanidade, compaixão e empatia, mostrando o que há de melhor no ser humano, o amor. Grande mulher! Essas foram apenas 2 histórias incríveis relacionadas ao futebol para demonstrar o quanto esse esporte, que é conhecido mundialmente, tem força para mudar vidas para melhor. Se você pesquisar mais a fundo, vai ver o quanto esse esporte é importante para a cultura mundial, gerando empregos, lazer, diversão e transformando a vida dos envolvidos. Esse episódio terminou, mas se quer conhecer outras histórias fora das 4 linhas, acesse os links na descrição do episódio, que tem mais conteúdo bacana para você. Compartilhe o Projeto Podcast com seus amigos. Siga-nos e interaja conosco em nossas redes sociais. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, acesse o link na bio de nossos perfis e comece a ouvir agora. Esperamos no próximo episódio. Muito obrigado!